Que decadência bizarra do Gabigol. Na boa, esse empréstimo do Gabigol pelo Cruzeiro pro Santos, com o Cruzeiro pagando metade do salário do Gabigol, tipo assim, eu quero me livrar dele, me faz cortar meus gastos com ele, que vocês levam, mostra a decadência do Gabigol. Até pouquíssimos anos esse cara era o grande protagonista do futebol brasileiro. Ele era o grande ídolo do Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileiro de 2019. Ele foi o cara que fez o gol do título da Libertadores também de 2022. Foi o cara do Campeonato Brasileiro do Flamengo de 2020. De repente, com a soberba do Gabigol, com a arrogância do Gabigol, o Gabigol ele foi se colocando numa queda absurda. Foram 2 anos no Flamengo, praticamente sem fazer nada, né? Ganhando um salário altíssimo, ídolo, e sem fazer nada, ainda com polêmicas fora do campo. Aí depois vai pro Cruzeiro, Cruzeiro valoriza pra caramba o cara, paga um salário de 2,5 milhões por mês pro Gabigol, por 4 anos de contrato, e ele segue sem jogar nada, segue sem ser decisivo e ainda perdendo aquele pênalti de forma ridícula na eliminação do Cruzeiro da Copa do Brasil. Então, é uma decadência bizarra. Esse empréstimo do Cruzeiro querendo se livrar do Gabigol, né, comprova, reforça ainda mais essa queda do Gabigol, e pro Santos aí sim, um excelente negócio. Porque tá repatriando um ídolo, né, trazendo de volta aí um ídolo da torcida santista, um atacante que, se voltar pelo menos a 60% do que ele já foi, pode ajudar muito o Santos, e pagando um salário que é alto, porque o Santos vai pagar quase 1,5 milhão por mês pro Gabigol, mas sem valor de compra e também sem ser um salário como que ele ganha no Cruzeiro hoje, de 2,5 milhões. Então, foi um péssimo negócio pro Cruzeiro, né? Essa decadência do Gabigol, e um ótimo negócio pro Santos. Mas esse fator do Cruzeiro querer se livrar, vai, leve, eu pago metade do salário, deixa claro aí uma decadência bizarra de um cara que há pouquíssimo tempo era o grande nome do futebol brasileiro. É bom para refletir. Será que o Gabigol vai refletir sobre a arrogância dele, sobre a prepotência dele, sobre esse sentimento de ser acima do bem e do mal do Gabigol? Será que ele vai refletir sobre polêmicas fora de campo e vai passar a ter como foco futebol, não música, não polêmicas, e voltar a ser protagonista? Vale essa reflexão para ele. Essa turma é bem otimista, né? O pessoal realmente tem fé, né? Eu admiro. Para ele, ótimo, ele tem um contrato muito bom com o Cruzeiro. Parece que o Santos vai pagar uma parte, o Cruzeiro a outra, meio a meio, né? Então tá ótimo, vai receber aquilo que está em contrato, que tem que ser feito. O Cruzeiro assinou um contrato com ele. Imagino que o Cruzeiro tenha se arrependido, ou não? Se não se arrependeu, porque não emprestou o jogador. Ficaria com ele, né? Retorno técnico não houve. Foi reserva pela 3ª temporada seguida, 2 no Flamengo, outra agora. 5 técnicos diferentes. Vitor Pereira, pôs ele no banco. Depois, ele foi reserva com Sampaoli, com Tite, com o Felipe Luiz, também chegou a ser reserva, pode ter sido titular, e não com o Diniz, mas com o Leonardo Jardim. 2 clubes, 3 temporadas, 5 treinadores, ele ficou no banco a maior parte do tempo. E só jogou parte daquela reta final, quando ele até brilhou no jogo em que o Piperno lembrou, final da Copa do Brasil, Flamengo Atlético no Maracanã, porque o Pedro rompeu ligamentos. Senão, ele não estaria jogando, o Pedro estaria jogando. E só tinha ele de centroavante, e o Felipe gosta muito dele, tinha até uma relação de amizade e tal, então insistiu e deu certo naquele jogo. E aí no outro jogo foi muito mal, teve aquela situação no vestiário, tudo, e ele se despediu do Flamengo. E não deu retorno técnico ao Cruzeiro. Então, acho que o Santos está indo muito mais numa onda de saudosismo, de um outro momento, quando ele surgiu, essa temporada que foi boa de fato, em 18, mas nas últimas 3 temporadas ele não fez nada que aponte na direção de um grande ano. Vejamos se ele vai conseguir virar esse jogo. Acho que ele se tornou um jogador muito previsível nas suas jogadas, a forma como ele arremata, a batida na bola, a maneira de bater pênalti, tanto que perdeu agora de novo contra o Corinthians na Copa do Brasil na semifinal. Ele não evoluiu como jogador, eu vejo dessa maneira. Ele parou no tempo. Ele parou fazendo as mesmas coisas. Os zagueiros já sabem como marcá-lo, os goleiros já conhecem a batida para o gol. Então,
Ele até ensinou, né? Tutorial já mostrou isso, inclusive, em vídeo, em rede social. Então, acho que, assim, infelizmente, eu acho que ele é uma pena, porque ele é um jogador com qualidades, né? E que ele parou e ficou para trás. Ele ficou para trás. Ele hoje passa muito longe de ser, sei lá, um dos 10 melhores centroavantes do Brasil. Se você for ligar os 10 melhores centroavantes, ele vai pelo nome, talvez, numa lista. Mas ele não consegue ser titular, gente. A gente falou muito aqui do Caio Jorge. O Caio Jorge colocou ele no banco, assim, de uma forma inquestionável. Não houve um momento da temporada em que tenha se discutido. Mas o Gabriel não merece uma chance? Será que o Caio Jorge não está... Não, o Caio Jorge pegou, tomou conta da posição, acabou. Não houve discussão. Não houve discussão. No Flamengo ainda tinha uma maluquice, de uma ala da torcida, maluquice mesmo, todos os gabizetes, né? Que não aceitavam que o Pedro jogasse, ele não. E o Pedro jogando muito mais do que ele. E ficava uma discussão sem fim. Não, mas que discussão. O Pedro já jogava mais do que ele. A última boa temporada dele foi com o Pedro, 2022. Ali ele foi bem. Fez uma boa temporada, jogou bem e tal. Mas fora isso... E não foi a primeira vez que ele jogou com o centroavante ao lado, jogou com o Ricardo Oliveira do Santos. Então, assim, quando jogou com o homem de área, não foi a primeira vez. Então, ele ainda tem tempo, você falou, 29 anos, ele tem tempo de se recuperar. Mas acho que a primeira coisa que o Gabriel tinha que fazer é ter muita autocrítica. O que ele não tem demonstrado, infelizmente, que é perceber onde não está bem para tentar corrigir isso no dia a dia, no treinamento, agora com o novo treinador, novos companheiros, né? Enfim, muita mídia e pouca bola, né? Vai ter que jogar. E ele e Neymar, né? Os dois. Isso também, ele e Neymar. Esse é um problema que vai ter o Vojvoda, né? Porque são dois jogadores que, assim, não participam muito do jogo sem a bola. Ele vai ter que encontrar um equilíbrio muito grande aí. Acho que quando tiver a bola e tudo mais, os dois podem se entender bem. Eu acho que vão sair bonitas jogadas. Se eles estiverem se entendendo bem fora de campo, então melhor ainda. Eles vão se entender alguma jogada. Agora no Campeonato Paulista, alguns adversários mais frágeis, pode ser que eles façam aí gols espetaculares. Mas depois a temporada vai exigir mais, né? O Neymar não conseguiu na temporada passada ter uma regularidade, teve lesões, né? No final até reapareceu bem. São dois jogadores, assim, um excelente, espetacular, o Neymar, um jogador fora de série, né? Foi algum dia, né? Com talento demais. O outro muito bom jogador foi também o Gabriel, ótimo jogador, não do mesmo nível, evidentemente. Mas os dois em baixa, né? O Neymar também é um jogador em baixa, né? Ele está muito longe daquilo que ele já fez e as pessoas esperavam que ele fizesse. Acho que vai ser um tremendo desafio para o técnico fazer com que a equipe jogue e que os dois possam ser encaixados e deem resultado. Fábio Piperno, como é que você imagina aí essa dupla Gabigol e Neymar, Piperno? Na sexta-feira a gente conversava sobre isso e eu acho que talvez o fato de jogar ao lado do Neymar, porque, veja, o Gabriel, ele não joga praticamente 3 anos e ele não dá, assim, nenhum sinal de reação. Aquele cara que tá, né, com aquele tesão pelo jogo e tal, deixou de ser esse jogador. Ele vem sendo muito... Ele passou a ser um jogador burocrático, previsível em campo. Eu não sei. Eu tenho, assim, a convicção de que contribui muito algum fator mental. Não sei como é que isso pode ser explicado. O que foi que tornou o Gabriel um jogador assim? Pode ser que... quem sabe, o baque por não ter ido à última Copa do Mundo tenha de alguma forma influenciado, e eu acho que no caso dele, talvez isso tenha tocado muito forte, porque ele é um jogador de autoestima sempre muito alta, né? O cara dos músculos e tal, o Gabigol, super ídolo e tal, e de repente ele fica fora da Copa do Mundo e vai o companheiro dele, né? Então, assim, até hoje eu tenho dúvida da forma como ele assimilou isso aí. E como isso pode ter impactado nos estímulos que ele passou a ter depois. Porque a impressão que sempre me passou é que ele meio que abandonou a carreira. Mas agora, jogando ao lado do grande ídolo dele e numa condição de coadjuvante, talvez ele se sinta estimulado a se entregar mais, a ralar mais. Porque eu acho que é isso que está faltando. Então... de resto, eu honestamente acho que o Santos fez uma aposta de altíssimo risco. Mas pode ser que pelo fato de jogar ao lado do Neymar, quem sabe, né? Ele fala, bom, tenho que estar agora minimamente à altura do mestre aí, quem sabe, né? Os dois vão ter que se mexer bastante aí nessa temporada, né? O Gabigol para recuperar esse posto que já foi dele, de jogador extremamente decisivo, de atacante dos melhores aqui do nosso futebol, e o Neymar,
que tem que convencer o Ancelotti para a Copa do Mundo? Ou você acha que não, Bruno Prado? A gente já analisando aí essa dupla, né, o que pode ser do Santos aí com Neymar e Gabigol. Bom, assim, pensando no como encaixar, acho que não tem muita alternativa diferente dos dois por dentro. Os dois já jogaram pelo lado na carreira, mas no atual momento dos dois eu não imagino isso, recompondo pelo lado. Então pode ser ali uma dupla por dentro, 2 linhas de 4 com os dois na frente, 4-2-3-1 ali, Neymar no meio da linha de 3, Gabigol à frente, ou 3 zagueiros, 2 alas, aí o Gabigol e o Neymar fazendo uma dupla, é algo assim. Não tem muito como fugir disso em relação a como encaixar no time. A situação do Neymar ela é mais clara que a do Gabigol. O Gabigol ele tem 29 anos, o Gabigol... como o Piperno falou, a gente imagina, também acho que talvez a não convocação lá para a Copa do Catar tenha pesado um pouco nisso, ele já conquistou tudo aqui no futebol brasileiro, já não tinha mais perspectiva de voltar para a Europa, talvez mesmo que inconsciente isso tenha mexido um pouco com ele, mas não dá para saber, são teses, não tem como, a gente fica chutando coisa aqui, não dá para cravar, foi isso aqui. E pela idade, pelo histórico dele de poucas lesões e nenhuma grave, fica uma dúvida, por que ele caiu tanto? O Neymar é uma situação mais clara, o Neymar vai fazer 34 anos agora, no início do ano, o Neymar teve algumas lesões e uma gravíssima de joelho em 2023, e o Neymar, a situação dele é física, o que o atrapalha é a parte física. O Neymar não vai fazer muito mais jogos em 2026 do que ele fez em 25, porque há muito tempo ele não faz. Os números dele em número de jogos disputados no Santos em 2025 foi mais ou menos o que ele fez já no Paris Saint-Germain, antes da lesão de joelho e mais jovem. Ele no Paris teve algumas lesões de tornozelo, teve 2 fraturas, né, no dedinho, enfim, ele teve muita lesão lá ali que ele começa a ter os problemas de lesão. Então ele vai jogar mais ou menos 30 jogos dando tudo certo, não vai ser muito mais que isso, não imagino o Neymar fazendo algo próximo de 40 jogos, ele fez perto de 30, acho que fez um pouquinho mais de 30 agora, acho que fez 31, 32, vai ser mais ou menos isso que ele vai fazer em 2026, que é o que ele pode fazer agora. E acho até que tem que ter uma comunicação mais clara, um momento que o atrapalhou, quando ele chega e faz 7 jogos seguidos, que ele estava entusiasmado, ele começou a crescer de produção, fez gol, ele jogou 7 seguidas no Paulista, aí ele tem a primeira lesão muscular dele no Santos, inclusive ele tinha sido convocado pelo Dorival e foi cortado. Então tem essa aí, o Paulista, ele agora fez artroscopia no joelho, que é uma coisa mais simples, mas ele não vai começar o Paulista é um campeonato que talvez ele nem precise disputar. O brasileiro já começa dia 28 de janeiro. Talvez nem precise, assim, bota o cara, já que ele vai jogar mais ou menos 30 jogos, se esses 30 forem quase todos no Brasileiro, que é a competição mais importante do Santos, melhor. Aí, Sul-Americana, vai jogar lá no Peru contra não sei quem, não precisa jogar um jogo desse. Assim, você não vai ter o cara por 50, 60 joga a volta na Vila, que já tá bom demais, né? Então, já que são 30 e poucos, usar no Brasileiro, que o Santos vai entrar, primeiro objetivo, somar os pontos para não ter risco. Santos ele vem de um ano de rebaixamento, depois um ano de Série B e outro ano que brigou para não cair até a última rodada. Então, qual é o primeiro objetivo? Não quer dizer que não possa fazer coisa melhor, mas o primeiro objetivo, somar os pontos. Se o Santos chegar numa... Então, no Brasileiro ele precisa ajudar o Santos a fazer isso. Numa Copa do Brasil, se o Santos avançar em fases mais importantes, usa, mas acho que tem que ter esse cuidado até mais claro. O Neymar vai jogar os jogos mais importantes, para não criar uma expectativa que não vai existir e forçar em jogos que não interessam e o cara tem uma lesão muscular, aí cada lesão ele para 20 dias, um mês e atrapalha. Então o Neymar é mais a questão física. Quando ele esteve em campo, o Santos foi melhor com ele do que sem ele. Até os números mostram isso, é um aproveitamento bem melhor do Santos com ele em campo do que sem ele. Então o Neymar é muito claro. Eu imagino, aí eu não posso falar por ele, não tenho informação, mas deduzindo por algumas coisas que ele já falou, e enfim, eu não duvido que seja o último ano dele jogando futebol profissional. Não seria uma surpresa se no final desse contrato ele encerrar a carreira. E aí é uma dedução por algumas coisas que ele já falou, deu a entender. E ele tem esse grande objetivo de jogar a Copa do Mundo. E aí falar, o Neymar tem que estar 100%. Ele nunca mais vai estar 100%, porque o Neymar, ele hoje tem 34 anos e tem uma lesão de ligamento cruzado e entre outras lesões. Então, o que é o Neymar 100%? Para mim, o que o Neymar vai fazer hoje de melhor é mais ou menos o que foi o Neymar no finalzinho do Brasileiro. Não vai, se alguém está esperando o Neymar de 24, 25 anos, não vai, porque agora ele tem 34. Então, assim, ele tem que estar jogando nos jogos mais importantes principalmente. E se ele estiver jogando nos jogos mais importantes, ele vai ajudar o Santos. E aí a seleção depende muito do que o técnico Ancelotti pretende. Se o Ancelotti quiser contar com ele,
ele vai levar. E se não quiser, não vai. É muito assim. O Alex fala muito isso. O que é a seleção? São os que o treinador prefere, não são necessariamente os melhores, são o que o treinador prefere. O treinador está lá para fazer escolhas mesmo. Então, se o Ancelotti está disposto a ter o Neymar, ele vai levar. Só não vai levar se ele não estiver machucado. Se ele não está disposto, ele não vai levar e pronto. É isso. Eu, por exemplo, não sou técnico de nada. Eu já falei aqui, se ele estiver jogando, estiver machucado, eu levaria ele num grupo de 26. Não necessariamente para ser titular, até porque se ele for titular em todos os jogos da Copa, a chance dele ter uma lesão lá no meio da Copa é grande, pelo histórico recente. Mas eu teria essa conversa com ele, vou te levar, não necessariamente como titular, mas num grupo de 26 eu conto com você. Porque se eu tenho 11 titulares, mais 11 reservas, um para cada posição, eu já tenho 22. Um terceiro goleiro, 23. Esses outros 3 são extras. E um extra eu quero levar você, porque você é um cara acima da média. Se você estiver bem, eu levaria. Mas se o Ancelotti não quiser levar, não vai e pronto. Aí é uma escolha dele e ele tem todo o direito de fazer a escolha que ele quiser. E tem motivos para não levar também. Não, é uma questão mais de acreditar que o cara pode ajudar ou não acreditar.